Olá, meu nome é Lorena, sejam muito bem-vindos a esse espaço. Aqui nós falamos de odontologia, óleos essenciais e saúde holística. Antes de começar, gostaria de te pedir seu like, sua inscrição, que deixe um comentário, porque isso ajuda muito no engajamento e na entrega do vídeo para outras pessoas. Estava refletindo o quanto que as nossas relações podem sim influenciar na nossa saúde e principalmente na boca. Nesse vídeo a gente vai caminhar um pouquinho sobre essas relações interpessoais, tanto de forma amorosa, afetiva, quanto de amigos e também profissional, e a nossa relação conosco mesmo, né, que é o mais importante. Os dentes, eles são símbolos de força, de vitalidade. Agora tá muito na moda, né, colocar as lentes e aumentar os dentes e deixar eles quadrados e robustos e grandes, porque isso transmite força. Então o dente, ele é associado a essa vitalidade e a essa força e uma certa agressividade também. Não aquela agressividade banal e chula, né, de sair batendo, acabando todo mundo ou agredindo com as palavras, mas uma agressividade saudável, uma agressividade de impor e colocar limites. Então, quando a gente aumenta e deixa os dentes mais robustos, a gente transmite essa imagem, e é o que muita gente quer passar. Então, observe os animais, né, quando eles mostram o dente, ele tá falando o quê? Não chegue perto. Aí, quando a gente tá com raiva, com ira, o que a gente faz? A gente trava, porque é um sinal universal que os dentes sim representam limites. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, dar com a língua nos dentes. Vou dar um soco na sua boca, vou quebrar seus dentes. Vocês já ouviram essa expressão? Pois é, o que isso simboliza? Porque quer tirar a força e a vitalidade daquele indivíduo. Então, hoje a estética nos permite alterar o que for do nosso corpo. Nos permite transmitir a imagem que nós queremos. Mas do que adianta transmitir essa imagem se interiormente isso não está sendo muito bem assimilado? Agora que vocês entenderam o que realmente significa os dentes, vamos passar para a forma como essas relações nos afetam. Esse tema sempre me chamou muita atenção e é a base de muitos estudos que eu venho realizando, porque eu sempre entendi que o corpo humano, ele não é uma máquina dissociada. O corpo humano, ele é composto de estruturas e todas essas estruturas estão integradas. Tanto é que a acupuntura nos mostra isso. Por ele a gente tem o acesso a muitos órgãos do nosso corpo. E isso é medicina oriental, já é aprovada aqui no Brasil, já é praticada inclusive pelo SUS. Então nos mostra como o nosso corpo está completamente integrado, e não seria diferente com as nossas emoções. Quando o indivíduo apresenta algum problema no âmbito dos relacionamentos, ou na forma como ele lida com isso, isso vai se refletir muito na boca. Exemplo, digamos que você seja uma pessoa que não consegue impor limites, que não consegue dizer não, aquela pessoa que acredita que precisa sustentar, que precisa carregar e aguentar tudo. Isso vai ter uma repercussão na boca muito grande. Então, é muito comum que essas pessoas desenvolvam bruxismo, é muito comum que essas pessoas desenvolvam problemas na articulação, porque esse excesso de responsabilidades e essa repressão está informando ao seu sistema que você está sobrecarregado. Porque você está dizendo ao seu corpo que você não tem força interior, que você não sabe colocar limites, que você não sabe dizer não, que você aguenta tudo, que você não expressa a sua raiva da forma como deveria ser expressa. E aí o que é que ele vai fazer? Vai começar a corroer aquele órgão que é compatível com força e vitalidade, a exemplo dos dentes. Isso não são só eu que estou dizendo não, tá? Existem vários estudos já mostrando a relação das emoções com o nosso corpo, a exemplo do estresse, da ansiedade, da depressão. Então o estresse emocional hoje já tem implicações na saúde bucal, principalmente na doença periodontal. Então, muitas vezes você convive com pessoas que te convidam a se anular diariamente, te convidam a ultrapassar os seus limites, te convidam a não olhar para você, te convidam a ser mero escravos doadores. Então, não é apenas no bruxismo que vai se manifestar essa anulação. Muitas vezes, você está tão envolvido e preocupado em doar, em cuidar, em fazer pelo outro, que muitas vezes você negligencia o seu autocuidado, a sua higiene, a sua saúde, porque demandas externas, situações externas ali do seu relacionamento, do seu convívio, não permite muitas vezes que você olhe para você. E de repente começa um sangramento gengival aqui e ali, começa a estourar várias aftas na sua boca e você não entende por quê. Você começa a ter vários episódios de cárie e dor nos dentes, você começa a ranger os dentes, você começa a quebrar e a partir os dentes, e aparentemente você fala, nossa, mas eu não alterei nada da higiene dessa forma. Por que que tá acontecendo essas situações? Porque a forma como você está se enxergando, se vendo e cuidando de você, ou deixando de cuidar. E o corpo, ele tá mostrando sinais de que tem algo errado. A exemplo do trabalho também, às vezes a sua questão não é nem tanto com os relacionamentos afetivos, mas com a relação profissional. Você tem que lidar com tanto estresse, com tanta pressão,
E existem momentos e fases da nossa vida que a gente passa por isso. E além do cabelo estar caindo e de você estar extremamente cansado e sem vitalidade o tempo todo, a sua boca ela começa a demonstrar também sinais, tá? Já existem estudos relacionando que o excesso de trabalho, o excesso de tensão acaba refletindo na degradação do osso alveolar. E o que é esse osso, Lorena? É o osso que sustenta e suporta os dentes. Então, se esse osso ele começa a reduzir e ser degradado por conta dessas interleucinas, que são substâncias ali que agridem o osso, então ele começa a reabsorver, o que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver um problema periodontal por conta, sim, do estresse. E você me pergunta, né? Meu Deus, mas hoje em dia quem é que não tá estressado, Lorena? Quem é que não tem demanda? Quem é que não tem ansiedade? Mas é exatamente isso. Eu não vim aqui dizer para que você não sofra, que você pare de sofrer, que você pare de sentir. Não, não vou te dizer isso. Porque nem o próprio Cristo disse isso. Em João 14:1, ele vai dizer, abre aspas, não turbe o vosso coração. Fecha aspas. Não quer dizer para que você não sofra, para que você viva as delícias da vida sem nenhum sofrimento, mas para que você caminhe pela dor sem que você se perda. É que você viva o sofrimento sabendo o que, quem, como ele está te influenciando e crie estratégias e mecanismos para poder ir saindo daquilo. Esse vídeo é um convite a essa reflexão. Então, existem momentos da nossa vida que a gente vai passar. Eu passei. Provavelmente você também deve estar passando alguma questão muito difícil que inclusive prejudica a sua saúde. Mas é para que você reconheça, identifique e não se acomode nessa situação, porque é muito comum a gente ficar ali acomodado e se perder nessa dor. Mas eu rogo a Deus para que ela não te aprisione e que você consiga entender, dominar e passar por ela de forma mais tranquila possível. Então, um estudo de 108 pessoas mostrou que dessas 108 pessoas havia um grupo que estava com periodontite crônica, que é uma doença que promete os tecidos de suporte e de proteção ali do dente. Então, acomete a gengiva, os ossos. Então, a pessoa começa a perder osso, perder inserção, a ter uma série de problemas por conta disso. Então, essas pessoas que estavam com essa doença crônica, 61% delas estavam com depressão e 30% estavam com ansiedade. Ou seja, desse núcleo de pessoas que estavam com essa doença crônica, já desenvolvida há muito tempo, 90% estavam com uma questão psíquica relacionada. E esse é um número muito agravante. Então não dá mais pra gente não achar que as nossas emoções ou que os nossos comportamentos não interferem na nossa saúde ou na nossa boca. Porque os estudos estão aí cada vez mais comprovando que sim, interferem sim. E a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fala que a saúde não é apenas a ausência da doença, mas é um equilíbrio de uma série de áreas da nossa vida, inclusive a saúde espiritual. Também entra nessa questão da OMS. Reprime, engula, tudo, faça tudo. Cuidado, porque isso vai sim ter repercussões no seu corpo físico. O estresse, ele sempre existiu pro ser humano, tá? Também não entenda isso como, eu preciso viver uma vida puramente de delícias e sem nenhuma responsabilidade. Não, porque isso também vai adoecer. Quantas pessoas a gente conhece aí que fica milionário, bilionário e começa a entrar em depressão e muitas vezes quer até tirar a própria existência, né? Então, quantas pessoas a gente não conhece que fizeram isso? A gente não entende, nossa, essa pessoa tem tudo. Tem tudo, mas não tem uma missão. Tem tudo, mas não tem um propósito. Tem tudo, mas não encontrou paz. Tem tudo, mas não tem disciplina, não tem constância. Esse excesso de prazeres, essa vida hedonista, ela também vai te levar à doença. Então, a OMS já diz em 1978 que a ausência de estímulos e de estresse saudável também leva à doença. Então, não entendam esse vídeo como, preciso me livrar de todos os meus estresses. Não, a gente precisa saber administrar. É o que o Cristo falou. É saber caminhar por isso. E não simplesmente deixar que isso te consuma, que isso te derrote e que isso te cause doenças. E sabe o que é muito comum de acontecer também? Muitas vezes a gente tá tão achando que aquele é o único caminho, tão fechado naquela dor, naquele sofrimento, que a gente não olha para as outras oportunidades que a vida está tentando nos mostrar a todo momento. A vida te traz a dor e o sofrimento, mas ela também te traz caminhos para você poder se equilibrar. Lorena, não tem caminho nenhum. É porque a gente não tá sabendo enxergar. Mas sempre, Deus sempre vai nos dar outra alternativa, uma nova forma de olhar. Por mais que necessitamos naquele momento passar por aquela dor. Então, eu desejo a você e a mim para que nós não estejamos tão fixados em sofrer a ponto de não enxergar as alternativas e os caminhos mais justos que a vida quer nos entregar. Mas, Lorena, quer dizer que o meu relacionamento pode estar afetando a minha boca? Sim. É triste, mas pode estar afetando a sua boca. Porque isso não acontece de uma hora para outra. Isso é uma construção. Muitas vezes você fala, mas não tem nada disfuncional acontecendo na minha relação. Ou talvez você só tenha se acostumado com isso.
Se você tá sentindo algum sintoma, e você fala, meu Deus, eu fico o tempo todo cansado, eu não consigo me sentir energizado, eu tô sugado, eu tô cansado o tempo todo. A vida está te convidando a olhar para o que tá acontecendo. Tá, e se eu não quiser olhar? Porque dá trabalho, né? Dói. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver quem é ou o que está me causando isso, ou como eu estou reagindo a isso. Tudo isso dá muito trabalho, tudo isso dói, tudo isso é. Não sei nem se eu tenho tempo de olhar pra isso agora. Cuidado. Porque primeiro a vida dá sinais leves, entre aspas, né? Eu acredito que um ranger de dentes é muito menor do que um câncer. Eu acredito que aftas é muito menos pior do que uma psoríase ou um processo de lúpus ou algo assim, uma artrite reumatoide. Então, o corpo ele nunca começa assim, tendo uma grande doença, sabe? Ele começa aos poucos. E se você não for enxergando, ele vai aumentando, até que de forma que você, sabe aquela frase, ou você para, ou você é parado, pronto, aí você é obrigado a olhar. Então, essa é uma reflexão para que nós não sejamos obrigados, né? Que tenhamos a maturidade e a força espiritual para olhar para essas questões e entender o que a vida quer nos dizer. Apesar de não parecer, eu já passei por muitas situações na minha vida, tá? Não é à toa que eu ligo essa câmera aqui e começo a falar um monte de coisa, não. Estar aqui também tem a ver com a minha missão, com o meu propósito de vida, porque muitas dessas coisas que eu falo a vocês, eu já passei. Então, eu já senti na pele o que é essas questões. E eu entendi que eu precisava compartilhar e falar isso com vocês, porque eu entendo que muitas pessoas passam por isso, mas não conseguem sair desse labirinto. E a vida, quando ela coloca um labirinto pra gente resolver, é pra gente resolver, não é pra gente fugir. E às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a sensação é de morte, a angústia, é uma coisa que parece que vai acabar com você. Mas voltamos ao Cristo. Então, não turbe o vosso coração. Ele não disse não fique triste, vai dar tudo certo. Às vezes você conversa com a pessoa e a pessoa fala pra você, oh, vai dar tudo certo. Eu acho que esse vai dar tudo certo é a mensagem mais genérica que alguém pode falar, né? A pessoa não sabe muito bem como te ajudar, mas também não quer te ver mal. E fala, vai dar tudo certo, confia. E, na verdade, se a gente não fizer nada, não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo a partir do momento que a gente começar a entender e a caminhar. Né? Se a gente ficar nessa ilusão de que vai dar tudo certo e que eu preciso ficar aqui, que Deus, ou seja lá quem for, vai resolver tudo pra mim, é muito improvável que as coisas de fato se resolvam. E eu quero trazer a vocês, e falando a vocês, eu falo a mim também, essas reflexões da nossa postura, das nossas relações e o que elas vêm nos dizendo, o que é que o meu corpo está dizendo. Nesse vídeo eu tentei limitar os sintomas mais relacionados à boca, porque é a minha área de atuação. Mas, gente, os sintomas são infinitos, infinitos. Observe o seu corpo e veja o que é que tem de errado e o que é que ele está querendo comunicar. Não acho que é normal você se sentir cansado, vazio, triste, em pânico, tomando remédio já não sei quanto tempo e não melhora, na verdade você tem que aumentar as doses. Não se acostume com isso, não acho que isso é normal, tá? Porque se você continuar banalizando isso, ou não olhando pra isso vai aumentar, isso vai piorar e vai vir algo pior. Ai, você tá me amaldiçoando. Não, é a vida, é circunstâncias, e nós estamos aqui pra aprender. Aqui é uma grande escola, aprende academia isso aqui. Então, o tempo todo a gente tem que estar se exercitando. Ai, que saco isso, também acho. Também concordo, mas vai fazer o quê? Né? Vai ficar sentado chorando, vai ficar desesperado. Isso até pode de fato acontecer em momentos em que a gente precisa extravasar, né? Tem momentos que a gente precisa só sentar e chorar tudo que tem que chorar. A ação, ela tem que vir em seguida. Porque sentar, desesperar, chorar, ficar tomando uma série de remédios, ficar fazendo terapia infinita. Tem gente 20 anos, 30 anos na terapia. E todo o meu respeito é que os psicólogos, inclusive o trabalho da minha vida, é justamente relacionar a saúde com a saúde mental. E eles fazem um papel fantástico. Mas não acho que é normal, ou é comum, ou deveria ser você ficar dependendo do psicólogo a vida inteira. O certo é você começar a caminhar com suas próprias pernas. E se isso não está acontecendo, alguma coisa tem de errado. Não é normal você passar 30 anos tomando remédio para depressão. Então, esses são tratamentos de urgência. Tem um amigo meu que ele tá se formando agora em psicologia, ele fala muito assim, Lori, primeiro tem que parar de sangrar, para depois a gente entrar no inconsciente e ver o que é que tá acontecendo. E eu concordo com ele. Então, parar de sangrar, que são os remédios, que é uma terapia mais urgente, é salvar a sua vida, tá? Então, muitas vezes isso sim é necessário. Mas isso é para parar de sangrar. Não deve ser uma muleta existencial. Eu conheço algumas pessoas também que relatam o quanto que a religião auxiliou nesse processo. E eu concordo, eu acho que as religiões e o espiritual,
eles estão aqui justamente para nos dar esse fortalecimento, porque passar por tudo isso sozinho é muito difícil, tá? É muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, mas sim nós precisamos de uma base de um fortalecimento espiritual. Isso é fundamental para você começar a ter essa força e conseguir olhar para essas dores. Precisa de algo a mais ali com você, mas volto à questão da verdade. O espiritual também ele tá aqui para nos auxiliar e não para carregar tudo. Oração é o orar mais ação. Então, ore, entregue, peça força, peça o contato, cultue da forma que você achar mais conveniente. Tenha um apoio da espiritualidade, tenha apoio do espiritual, porque isso sim é saúde. Mas não coloque tudo na conta deles. Você tá aqui para viver a experiência material e você tem que lidar com seus problemas. E é difícil falar isso, porque isso também me lembra dos meus problemas que eu ainda preciso resolver. Estamos todos juntos, estamos aqui. Como eu já falei até em outros vídeos, eu não estou interessada apenas em falar da boca e das questões bucais, mas dizer a vocês que nós somos um ser completo e integrado, inclusive com o universo e a natureza. E é isso que esse quadro, que essa obra do Leonardo vem nos dizer. É essa mensagem que ele transmite. Se eu pudesse resumir tudo que eu falei nesses minutos em uma imagem, é essa, que é a total conexão do ser e do universo. Bem, você imaginou que as emoções, as nossas relações pessoais pudessem interferir tanto assim na nossa saúde, principalmente na boca? É por isso que estamos aqui. Um beijo e até a próxima.